Você está ouvindo o programa O Poder da Palavra. Apoio Cultural. Agronutri Nutrição Animal. Rações e proteinados para aves, suínos e bovinos. Investir em nutrição é investir no futuro da produção. Avenida 7 de Setembro, número 8, setor industrial. Fone Whats 699-8400-3814. Psicoterapia online com a psicóloga Alíria Fernandes. Cuide da sua saúde mental. A terapia é um investimento em você. Fone Whats 44 9911 56 28. Embaixada de Cristo Lagos, Nigéria. Ministério liderado pelo pastor Chris Oyakhilon, que se estende por todo o mundo, levando milhões de pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa e propositada na palavra de Deus. Maiores informações, entre em contato conosco pelo fone Whats 699-9909-9818. Uma coisa é certa: se você ficar com a palavra, você vai voltar com o testemunho. O que Deus quer te dar em sua vida não é uma cura. O que Deus quer te dar em sua vida não é um emprego. O que Deus quer te dar em sua vida não é dinheiro. O que Deus quer te dar é a palavra dele no seu espírito. Ela vai fazer contigo o que ela diz. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Está brilhando e nada pode te parar. É a tua estação, é o teu tempo. Nada pode te atrapalhar. Este é o seu tempo, esta é a sua hora. O favor é seu. Vale a pena ouvir o pastor Chris. Ok, vamos passo a passo, ok? Então, quando você recebe o Espírito Santo, ele leva adiante o ministério dele na sua vida. O Espírito Santo tem um ministério na sua vida. E você tem que aprender a encorajar o ministério do Espírito Santo na sua vida. Você tem o ministério, você tem o chamado, mas ele tem o ministério também. E ele tem que levar adiante esse ministério na sua vida. Ok, então vocês receberam o Espírito Santo, não é? Glória ao nome dele. Certo, então, vamos começar a ler 3 coisas sobre oração para o ministro. Você quer filhos não convertidos, certo? Há uma diferença. Devemos criar filhos para o reino de Deus não convertidos. E se você quer filhos, então, há uma forma. Vamos começar. Em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 4, o que ele diz? 1 Coríntios 14, a partir do 4. Aquele que fala numa língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Aquele que fala numa língua desconhecida, quantos aqui creem em falar em línguas? Obrigado, mesmo que você não fale em línguas, mas você crê que isso é de Deus. Levante sua mão, todos que falam em línguas ou que não falam em línguas, mas creem que vem de Deus. Levante a mão. Bom, agora, no falar em línguas, para que o ministro seja muito bem sucedido, você precisa falar em línguas muito, muito. Não um pouco, não é só. Tudo bem, já basta. Isso não vai funcionar. Você tem que gastar tempo falando em línguas. Você quer resultados? As pessoas me perguntam como você pode ter um ministério com tantas pessoas e tantas pessoas que estão com você por tantos anos. É pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Você não pode fazer essas coisas por carisma humano. Isso não vai longe. Qualquer um pode te seguir por carisma, mas por pouco tempo. Depois disso não funciona. Você pode usar artifícios. Vão falhar. Mas se o ministério é pelo Espírito Santo, então permanecerá. Vocês estão aí? Ok, então vamos ler essa passagem. Aquele que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Quando profetizamos, estamos falando a mensagem de Deus em uma linguagem conhecida para que a igreja se beneficie. Mas então, quando falamos em línguas, nós podemos não entender o que estamos dizendo. Vamos para o verso 2, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala numa língua desconhecida não fala a homens,
mas a Deus, visto que ninguém o entende. Contudo, no Espírito, ele fala o quê? Mistérios. Mistérios. Quando você fala em línguas, você traz à tona mistérios. Mistérios sobre seu futuro, mistérios sobre a obra que Deus te deu. Você fala mistérios. E até que estes mistérios sejam trazidos a este mundo, eles podem nunca acontecer. Estão acompanhando? Ok. Só para registrar. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler do verso 6. 1 Coríntios 2, 6. Contudo, falamos sabedoria entre aqueles que são perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se reduzem a nada. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, ou seja, em linguagem esotérica. A sabedoria outrora oculta, que Deus ordenou antes do mundo para nossa glória. Próximo verso. Vejam isso, que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Você pode dizer amém? Ok, próximo verso, veja aqui. Ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Próximo verso. Mas Deus revelou a nós pelo seu Espírito. Viram? As coisas que Deus preparou para você são reveladas a você pelo Espírito Santo. Uau! Ele diz, pois o Espírito busca todas as coisas, até as coisas profundas de Deus. Viram isso? Pois qual homem sabe as coisas do homem senão o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece senão o Espírito de Deus. Aleluia! Ok, leiam próximo. Ora, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus para que possamos conhecer as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente. Meu Deus, próximo verso. Disto também nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Oh Deus! Conferindo coisas espirituais com espirituais. Viram isso? Eu queria ter tempo para entrar nisso. Glória a Deus. Mistérios, mistérios. Quando você fala em línguas, fala mistérios. Você fala mistérios. Por isso que ele nos disse que aquele que fala em línguas deve orar para que possa interpretar. Porque há mistérios sendo falados. E se eles não forem trazidos ao entendimento, você pode nunca andar à luz daqueles mistérios de Deus. Porque são sabedoria oculta. Você ora pelo crescimento da sua igreja. Está orando pelo sucesso do ministério naquela cidade, naquele país. Então Deus, se você ora em línguas, o Espírito de Deus trará mistérios. As coisas que você precisa. Ele vai trazê-las ao seu espírito, mas podem estar sendo faladas em línguas. É preciso trazê-las. E então, quando você fala em línguas, ele também te dá essa habilidade para interpretar. Amém. Glória a Deus. Então, se você é um ministro de Deus, você deve orar muito em línguas. Não há atalhos. Não há atalhos. Você tem que orar muito em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, vá para o verso 18. Deixa eu mostrar algo. Verso 18. Este é o apóstolo Paulo. Concordamos que ele foi bem sucedido no ministério. Veja o que ele disse. Eu agradeço a meu Deus que eu falo em línguas mais que todos vocês. É o apóstolo Paulo. Se ele teve a ousadia, a audácia de dizer a uma igreja inteira, eu falo em línguas mais do que todos, quer dizer que ele falava muito em línguas. E ele sabia disso. Não podemos simplesmente... Amém. E acabou. Isso é você falando em línguas? Não é suficiente, não é suficiente. Ou então... Não é suficiente. Falar em línguas é a língua dos anjos. É uma linguagem. É uma linguagem. Então, quando você ora em línguas... 1 Coríntios capítulo 14, vamos agora para o verso 13, a partir do verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Viram isso? Próximo verso. Pois se eu orar numa língua desconhecida, meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Veem, é assim que se ora no espírito. Você ora em línguas, mas a sua mente não sabe o que você está dizendo, é o que acabamos de ler. No verso 2 desse capítulo, ele diz, ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Então ele diz, se eu orar em língua desconhecida, meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Se você não ora em línguas,
Há coisas que deveriam acontecer para você que nunca acontecerão. Até que você ore em línguas. Ouçam, por que é tão importante orar em línguas? A oração humana, com a linguagem humana, não consegue ir longe o suficiente. A sua linguagem humana é corrompida. E desta forma não conseguimos recorrer ao Santo Deus. Você tem que entender isso. Então ele nos dá uma linguagem espiritual para nos comunicarmos em um nível mais elevado. O que você não consegue dizer com palavras, você pode dizer em línguas. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo concede que falemos. Ou seja, não é você que escolhe as palavras. O Espírito Santo escolhe as melhores palavras para recorrer à mente de Deus. Então, quando você ora em línguas, está orando o nível mais elevado de oração. Está orando o tipo mais santo de oração. Então, pastores, ministros, evangelistas, todo o ministério. Você quer ser bem-sucedido nisso? Você deve orar no Espírito. Você deve orar em línguas. Você deve orar no Espírito, sem atalhos. Gaste tempo com isso. Invista um tempo especial para orar em línguas. Um tempo especial para orar em línguas. Se você orar em línguas, tempo suficiente, nada pode parar seu sucesso. Nada pode parar o seu crescimento. Nada. Aleluia. Você ainda está aí? Isso é muito importante. Orar em línguas. Ao orar em línguas, seus olhos espirituais se abrem, você tem visões. Eu nunca tive visões até começar a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, comecei a ter visões. O que a Bíblia nos diz? Diz, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e filhas profetizarão. Ele diz, os velhos terão sonhos, e os jovens terão o quê? Visões. Sem o Espírito Santo, você não pode ter visões. Quando ele diz que os velhos terão sonhos, ele não está dizendo que os homens grisalhos da igreja terão sonhos, ele não está falando disso. São aqueles que já creem há muito tempo, eles terão sonhos. Ou aqueles que são jovens na fé, eles terão visões. Aleluia! Você terá visões. 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 Como eu sei as coisas que eu devo fazer? Visões. Eu tenho visões quando eu oro. Eu digo às pessoas, eu não sei o que acontece com você quando você ora. Para mim, quando eu oro, eu tenho visões. Do contrário, não há forma de fazer as coisas que fazemos. Como podemos fazer com o entendimento humano? E quando você está em ministérios como este, você entra em colisão com forças espirituais. Sim, entra em colisão com forças. Mas sabem, antes mesmo de você chegar nesse nível, você deve ter resolvido. Você diz para si mesmo, venha o que vier. É isso. Você não teme nada. E então você percebe que você está forçando continuamente, fazendo maiores progressos para o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Fale em línguas um pouco. Fale em línguas. Fale em línguas. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Às vezes eu falo em línguas por horas. Sabe, você apenas fala em línguas. Às vezes não consegue parar. Você continua falando até que o seu estômago, sabe, começa a doer. Falar em línguas. Mas quando você termina, você saberá que tem certas coisas no reino do Espírito. Depois de ter feito isso, no reino do Espírito, as coisas são aperfeiçoadas. Então você dá uma caminhada por essa terra. Vai caminhar. Então, se há algo que você pode fazer por si mesmo, há certas coisas no ministério que outras pessoas podem fazer por você, mas há algumas que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Uma delas é oração. Ninguém pode orar no seu lugar. Podem orar por você, ok? Mas não podem fazer a sua oração por você. Você entende isso? Sim. Você pode contratar alguém para fazer algo, mas não pode contratar alguém para orar. Não vai funcionar. Você vai ter que orar. Você. E ao invés de dizer tantas coisas no seu próprio entendimento e dizer tantas coisas para tentar convencer a Deus,
Fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Sabe, às vezes, há ministérios cristãos buscando o que chamam de romper para algo. Você não precisa de romper, fale em línguas. Quando você fala em línguas, você muda coisas no reino do Espírito. Glória a Deus. Ok, agora a segunda coisa, ainda no orar no Espírito, a segunda coisa está em Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do verso 26. Aleluia, Jesus. Ok, vejam, ele diz, da mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém. Não diz que não sabemos de jeito nenhum. Ele diz como convém não sabemos. Não sabemos pelo que orar como deveríamos. Há coisas pelas quais sabemos orar, mas não o suficiente. Às vezes queremos orar e não sabemos o que está por trás do caso. Ele diz, da mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, veja o que a Bíblia está dizendo que é o próprio Espírito. O próprio Espírito faz intercessão por nós, oh Deus, com gemidos que não podem ser expressos. É um tipo diferente de oração. Isso não é falar em línguas. Gemidos que não podem ser expressos. Ao falarmos em línguas, a Bíblia diz que a palavra vem do Espírito Santo. Mas esses gemidos, ele diz gemidos. Você sabe o que é gemer? Há sons como se alguém estivesse em dores. Como se alguém estivesse passando por uma dor excruciante. O tipo de sons que você faz quando você está incomodado com dores por algo. Ele diz, é o Espírito Santo, ele diz da mesma maneira, o Espírito ajuda nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito faz intercessão por nós. Ele faz intercessão por nós com gemidos que não podem ser expressos. Então isso quer dizer que o Espírito Santo nos ajuda em oração. Sabe, sem o Espírito Santo, como poderíamos ser bem-sucedidos? Esse é um tipo especial de oração. Com o Espírito Santo, de fato, aqui ele diz que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ou seja, ele nos carrega. Em nossa fraqueza, em nossas limitações, ele nos carrega. Quando não conseguimos prosseguir, você entra nesse tipo de oração e o Espírito Santo te dá suporte. Veja, ele tem que fazer através de você. Ele não pode fazer por si só. Então não sente e diga, o Espírito Santo está orando por mim. Não, ele quer orar por você através de você. Ele diz com gemidos que não podem ser expressos. Às vezes há muitos cristãos que se encontram nesses gemidos, mas porque não entendem e nunca foram ensinados, se perguntam se há algo de errado. Dizem, pastor, quando eu oro eu me encontro chorando e não sei porquê. Eu digo, continue, não pare. Não pare até que o seu choro se torne em riso. Não pare. Essa oração, quando o Espírito age em você para orar assim, quando você se curva a Ele, você... E diz, o que há de errado? Nada de errado. É oração. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Aquilo vai saindo de você e você começa... E às vezes você vai sentir exatamente como aquela pessoa por quem você está orando está passando. Você se encontra nesta dor como se a dor fosse com você. Se você não orar assim, coisas vão acontecer, coisas ruins acontecem com membros da sua igreja e você não tem solução. Você vê crianças morrendo ou idosos morrendo, coisas diferentes acontecem. Coisas terríveis com os membros da igreja. Por quê? Porque aquele pastor não sabe orar no Espírito. E ele não ensinou aos membros como orar no Espírito. Mas se aprenderem como orar no Espírito, e membros vêm contar a você, pastor, a noite passada eu estava dormindo e eu me levantei. E eu me encontrei orando e gemendo e eu não sabia por que eu estava orando. Mas eu continuei orando. E então a seguir você ouve um poderoso testemunho. Alguém estava passando por uma coisa terrível. E o Espírito Santo acordou o membro e o fez orar no Espírito. Há uma rede, é uma conexão. Por isso que em algumas igrejas há sempre testemunhos maravilhosos.
Enquanto em algumas igrejas se diz, alguém tem um testemunho aí, e as pessoas ficam olhando assim. Todo mundo olhando ao redor como, sabe, certamente não está falando de mim. Você espera 5 minutos, ninguém levanta a mão para dar um testemunho. Mas em outras igrejas as pessoas correm para dar testemunho. Algo aconteceu, sempre tem testemunhos. Igrejas onde se ora no Espírito tem testemunho. Igrejas onde não se ora no Espírito, dificilmente tem testemunhos. Todo mundo quieto. O pastor diz, alguém quer testemunhar das coisas boas que Deus tem feito? Talvez alguém finalmente levante a mão. Bem, quero agradecer que Deus me abençoou. Ah, foi que bênção, eu acordei essa manhã, graças a Deus. Isso não é um milagre. Você acordou essa manhã, é um milagre? Isso é normal. Ok, então como gemer no Espírito simplesmente acontece? Simplesmente dizemos ok? Sabe, como se alguém dissesse, oh, hoje eu falei para a congregação se levantar e gemer no Espírito. Bem, não vai funcionar assim. Porque ele diz que o Espírito ajuda. O Espírito, então, é iniciado pelo Espírito. Mas temos um papel a desempenhar, enfaticamente sim. E eu vou mostrar a vocês. Então, você não senta lá e diz, ah, bem, eu achei que se o Espírito Santo estivesse pronto, ele ia me fazer gemer no Espírito. Não. Há coisas que você deve fazer. Deixa eu mostrar passagens. Essa do Velho Testamento. Isaías capítulo 64. Vamos ver o verso 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Viram isso? Era em uma época em Israel em que as pessoas não faziam o que era certo. E o grande profeta aqui diz, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, o que quer dizer que havia uma expectativa, que as pessoas deviam se despertar para deter a atenção de Deus, agitar-se por dentro para chamar a atenção de Deus, ou seja, você tem uma responsabilidade, despertar-se nas coisas de Deus. Ouça isso, depois que você veio para Cristo, você tem uma responsabilidade de andar no Espírito. Ele te diz para andar no Espírito, fazer coisas do Espírito, viver de acordo com o Espírito. É o chamado de Deus sobre sua vida. Despertar-se para deter a atenção de Deus. Sabe, trata da sua mente. Vamos ver isso. A sua mente é aquela que pode ser usada para o bem ou para o mal. Sua mente, você se desperta com a sua mente, começa com a sua mente. No que quer que você queira pensar, o que você faz? Vira sua atenção para aquilo. Vem, vira a sua atenção para aquilo. Se você pensa sobre Deus, como ele diz, suba a Jerusalém a vossa mente. Sabe, a escolha é sua. Você chama a mente. Você pode se ocupar tanto de outras coisas sobre as quais não quer pensar, como você pode decidir que tudo o que você quer fazer agora é jogar jogos. Tudo o que eu quero fazer é conversar com alguém. Ah, eu quero ler um bom romance. Não, eu quero ler jornais. Estou com vontade de falar de política. Tudo isso é obra da mente. Mesmo estando aqui, você pode escolher, eu vou ouvir cada coisa que o pastor Chris tem a dizer. E você pode dizer, bem, não tenho certeza se quero ouvir ou não. É uma escolha. A sua mente é uma ferramenta. Você é da forma que é hoje, não porque Deus te fez assim. Você é o produto da sua mente. Lembre-se, a Bíblia nos diz, sede transformados pelo quê? Pela renovação da mente. Mudar sua forma de pensar. Mas transformai-vos, ele diz, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com a forma como o mundo é. A forma como o mundo te leva. Ele diz, mas transformai-vos, uma metamorfose. É disso que ele fala. Ele diz, transformai-vos, transfigurar, pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Sim, se você quer se encontrar na perfeita vontade de Deus, tem que haver uma mudança na sua mente, sua forma de pensar. É isso. Há pessoas sentadas na igreja, são membros da igreja há 25 anos, mas todos esses anos elas nunca prestaram atenção no pastor. E então nunca cresceram. Continuam pensando carnalmente, mas estão lá há vários anos. Nunca deram a si mesmas uma oportunidade para mudar. No dia que derem espaço a Deus, mudando sua forma de pensar, ficarão impressionadas. Quanta glória deveriam ter tido.
Aleluia! Você tem que ensinar na igreja. Você não precisa ter o ministério de ensino primeiro. A Bíblia diz que o servo do Senhor tem que ser apto a ensinar. Ensinar na casa de Deus. Por você ser um pastor ou um líder de uma congregação, supervisor, ensine-os a palavra de Deus. Abra sua Bíblia e mostre a eles. Não ensine conselhos humanos. Ensine as Escrituras. Aleluia! Você ainda está aí? Ok. Então, vamos ver isso agora. 2 Timóteo 1. Estamos falando de se despertar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por esta razão eu te relembro que reavive o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Vem, imaginem. Ele diz, impomos as mãos em você. Você recebeu o dom, mas agora você deve despertá-lo. Não vai funcionar só porque impusemos as mãos? Alguém diz, impuseram as mãos em mim, e eu creio que um dom foi ministrado a mim, mas nunca operou. Nunca operou? Então você, como Timóteo, vem, nunca teria operado para Timóteo. Então o homem de Deus, Paulo, disse a ele o que fazer. Ele disse, por esta razão eu te relembro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que quer dizer que quando ele impôs as mãos sobre Timóteo, um dom foi transmitido. Agora, esse dom só vai operar quando você o desperta. Imagine que eu imponho mãos sobre você e transmita e transfira você um dom do Espírito. E então você viaja daqui, pode não operar no hotel, pode não operar no avião, pode não operar quando você chegar no aeroporto. Você vai ter que despertá-lo. Glória a Deus. Você diz, e como eu desperto? Essa é outra sessão. Mas eu apenas quero que você saiba que você tem uma responsabilidade, ok? Você tem que despertá-lo. Amém? Glória a Deus. Agora, a terceira, que é tão importante quanto as outras duas. E, na verdade, se você notar, todas estão ligadas a estes tipos diferentes de oração. Sabe, depende do que você quer. Você quer resultados reais ou você quer resultados que pareçam resultados? Porque há resultados que parecem resultados, mas não são resultados. Sabe, há pessoas bem-sucedidas de uma forma que parece sucesso, mas não é sucesso de jeito nenhum. Mas, quando lemos o que Deus disse a Josué, ele falou do bom sucesso. Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69999099818. Deus te abençoe.